Olá, eu sou a Luísa. Hoje iniciamos o capítulo sobre princípio vital no estudo de O Livro dos Espíritos, refletindo sobre aquilo que distingue os seres vivos da matéria inerte. Olá, e eu sou o Ricardo. Agradecemos aos bons espíritos o amparo e os ensinamentos de hoje, procurando compreender melhor a origem e a natureza da vida. Kardec pergunta: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? E os espíritos respondem: sim, a lei da atração é a mesma para todos. Kardec continua: haverá diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos? E os espíritos respondem: é sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Kardec pergunta ainda: qual é a causa da animalização da matéria? E os espíritos respondem: a sua união com o princípio vital. Kardec prossegue: o princípio vital reside num agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? E os espíritos respondem: uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria, e esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Kardec pergunta por fim: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? E os espíritos respondem: é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Kardec acrescenta: parece resultar daí que a vitalidade não tem o seu princípio num agente primitivo, distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. E os espíritos concluem: é a consequência do que dissemos. Estas respostas mostram-nos que a vida não resulta apenas da matéria. Ela manifesta-se quando a matéria se une ao princípio vital, segundo as leis estabelecidas por Deus, Também percebemos que tudo na criação tem uma origem comum. e que a vida é uma expressão dessa mesma ordem universal. E para ti, pensar que a vida depende da união entre a matéria e o princípio vital muda a forma como compreendes a existência? Pensar, sentir, partilhar. O Espiritismo além das palavras.